Olá, bom dia a todos os nossos queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego e a todos inscritos no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e espero que o nosso conteúdo esteja contribuindo com o seu saber acadêmico, assim como a sua atuação ministerial. No canal já são mais de 300 vídeos trabalhando teologia acadêmica, compartilhando um pouco da minha rotina e também dos sermões que eu tenho ministrado. Tem bastante conteúdo no canal, então explorem na parte de vídeos, muito conteúdo, e na parte de ao vivo, muito conteúdo também. Bem, queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o Apocalipse como gênero literário e um pouco da literatura apocalíptica canônica joanina. Antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa aula se você gostar com outras pessoas e dê um like para que o YouTube compreenda que o vídeo está sendo acessado e que as pessoas estão gostando. Então o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas, ok? Livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do anjo, notificou a seu servo João. Bem, queridos, o livro de Apocalipse, ele nos traz um gênero literário que é anterior ao período neotestamentário. O termo Apocalipse vem do grego, significa revelação. O conceito apocalíptico nós podemos identificar nas literaturas canônicas veterotestamentárias. Sendo assim, no livro de Daniel, nós temos uma perspectiva apocalíptica, porque fala de uma revelação futurista, ou seja, sempre que o determinado profeta trabalhar uma perspectiva de uma profecia futurística, essa profecia futurística se enquadra no gênero apocalíptico, do gênero de revelação. Então, por exemplo, Daniel, capítulo de número 2, nós temos ali o sonho da grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxa de bronze, pernas de ferro, que a escatologia dispensacionalista faz uma interpretação e a teologia exegética faz outra interpretação, tendo em vista que na teologia exegética você tem autores que interpretam esse texto como um texto até do período intertestamentário, quando já havia uma certa dominação helenística e a força de Roma ameaçando a segurança imperial helenística. Outros talvez entendem que é um pouquinho posterior a Daniel, e numa visão mais conservadora, a literatura seria uma obra de Daniel mesmo, o profeta que pegou o início do cativeiro babilônico entre o ano 605 a.C. Nesse aspecto, o apocalipsismo estaria na questão futurística. Então, a Babilônia é o império durante a atuação de Daniel. Depois da atuação de Daniel, propriamente no período do domínio da Babilônia, nós teríamos a força do Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa se fortalecendo e no ano 539 a.C., por intermédio de Ciro, subjugando até mesmo o rei da última dinastia caldaica, que seria o Nabonido, pai de Belsazar. Isso é muito interessante, porque nesse aspecto nós temos então a Babilônia como atuação e uma perspectiva futurista de um reino futuro que seria os persas, e depois o ventre
e as coxas da estátua de bronze representando um outro império, um império que destruiria a dinastia persa aquemênida, que durou 200 anos. Então, a dinastia persa aquemênida, que dura, que tem a força com Ciro, né? Ciro, ele se tornou rei entre 559 a.C. e em 546 a.C. ele conquistou a Lídia, vencendo o rei Cresso e também adquirindo as riquezas da Lídia. Em 539 a.C. ele conquista a Babilônia. Quando ele conquista a Babilônia, queridos, aí o negócio foi forte, porque a Babilônia tinha muitos impérios que ela dominava, e tudo aquilo passou a ser província dos persas, de Ciro. Antes da Babilônia, ele já tinha conquistado a Média. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que às vezes o livro de Daniel, ele chama o rei Dario de rei medo-persa, né? Uma vez eu ouvi uma explicação até engraçada de um presbítero, que ele estava querendo dizer que era o rei que tinha medo. Mas na verdade, quando diz que o rei Dario, no livro de Daniel, ele era um rei medo-persa, é porque simbolizava o domínio da Média e o domínio da Pérsia. E aí tem um outro problema, porque o rei que dominou e conquistou a Média e a Pérsia não foi Dario, foi Ciro. Ciro foi o rei que conquistou a Média e a Pérsia. Então o livro de Daniel está errado quando coloca Dario? Não, não é que o livro de Daniel está errado, é que precisa-se fazer um aprofundamento hermenêutico para se entender que aquele Dario, na verdade, era um corregente de Ciro que se chamava Gu-Baru. Então, o Gu-Baru ficou atuando enquanto Ciro continuava as suas conquistas, porque ele era alguém que estava sempre lutando, até que chegou o final da sua vida, quando ele foi derrotado pela rainha dos Massagetas, segundo o relato da historiografia de Heródoto. Então, queridos, nós temos em Daniel um gênero apocalíptico, porque fala de acontecimentos futuros. Mesmo indo pela linha de que o livro de Daniel é uma obra do 6º século antes de Cristo e poderia estar sobre a obra redacional do próprio Daniel, ou que seria uma obra pós-exílica ou até mesmo intertestamentária, porque entende-se que estaria se falando também de reis conquistadores futuristas. Isso é muito interessante. Tá? Então nós temos, por exemplo, em Ezequiel, escatologismo também. Apocalipsismo também, são dois termos muito ligados. Então, em Ezequiel, nós temos oráculos de restauração a Jerusalém. Então, são esperanças futuristas de restauração da cidade que havia sido destruída pelos babilônicos. A literatura apocalíptica, ela se intensifica no chamado judaísmo intertestamentário, porque você vai começar a identificar no apócrifo de Enoque, no testamento dos 12 patriarcas, um aprofundamento maior numa perspectiva de um Messias futurista, né? Então, no livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, você tem a construção desse libertador político futurista e uma certa linguagem já meio angelológica ou angelomórfica, que às vezes parece que esse libertador político, ele passa a ter características angélicas, tendo em vista que no período intertestamentário o judaísmo passa por uma mudança. Ele passa a acreditar de forma intensificada na questão dos anjos e até na questão demoníaca. No judaísmo intertestamentário há demônios e há exorcismos desenvolvidos pelos próprios rabinos. No judaísmo veterotestamentário não existe demônio e não existe exorcismos.
E o que eu quero dizer com isso é que a crença demoníaca não existia. Isaías, Elias, Joel, Amós, Ageu, Zacarias, ninguém expulsou o demônio de ninguém. Não houve exorcismos e nem possessões, porque nem acreditava-se na existência de demônios no judaísmo veterotestamentário. Mas é no intertestamentário que essas coisas começam a mudar. Você tem uma nova demonologia, uma nova angelologia e também uma intensificação do gênero apocalíptico literário. Nas literaturas que nasceram no período intertestamentário e a construção de um Messias futurista, de um libertador futurista, até com características angelomórficas, ou seja, alguém que vem de uma região celestial, alguém que é diferente, não seria um humano especificamente. Então isso nós vamos ter mais claro no Novo Testamento, tendo em vista que o Novo Testamento você tem as tradições messiânicas que são mais tradicionais, que seria o Messias da casa davídica propriamente humano, mas você também consegue identificar aqui no Apocalipse de João tendo uma revelação, tendo um arrebatamento de espírito na ilha de Patmos e sendo conduzido em espírito a um lugar metafísico, e nesse lugar metafísico ele tem as revelações futurísticas da humanidade e até a revelação do que aconteceu com as 7 igrejas na Ásia Menor. E falando de igrejas da Ásia Menor, eu estou dando um estudo de 7 quartas-feiras, porque são 7 igrejas, né? Então, na semana passada eu iniciei falando da igreja de Éfeso e hoje nós falaremos da igreja de Esmirna, às 19h30, das 19h30 às 21h. Você é meu convidado, venha. O endereço é a Rua Joaquim José da Silva, número 153, Jardim Canadá, Mauá, São Paulo. E o meu contato é o 11 970 98 42 32, professor Roberto Silva. Queridos, vou ficando por aqui nessa introdução ao gênero apocalíptico e venham à noite, vamos aprofundar um pouco mais a literatura apocalíptica e falar um pouco mais da igreja de Esmirna. Um beijo no coração de vocês e até o próximo conteúdo.